Aleluia, glória a Deus. Quem está feliz com Jesus? Amém? Amém ou não amém? Amém, glória a Deus. Nós estamos muito felizes hoje. Nós estamos na presença do Senhor e todos os dias isso para nós é muita alegria. E nós também estamos muito felizes por aquilo que o Senhor está fazendo. Nós louvamos a Deus pela vida do Douglas. Douglas fez uma cirurgia terça-feira e Deus fez algo sobrenatural e nós estamos muito felizes por isso. Logo ele vai estar aqui testemunhando e contando o que Deus fez, o que Deus falou com ele. E assim nós vamos glorificar o nome do Senhor, mas nós estamos muito felizes, porque Deus, Ele é fiel em tudo aquilo que Ele fala, em tudo aquilo que Ele faz, amém? Glória a Deus, aleluia. Eu gostaria de ler um texto com os irmãos, lá no livro de Efésios 6, Efésios 6, 12. Aleluia. Amém? Todos acharam? Efésios 6, 12. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir os dias maus, e depois de tendes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingido-vos com a verdade, e vestindo-vos a couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, contra o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Até aqui. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, a sua palavra que nos restaura, a tua palavra que traz vida. Pai, nesta noite nós levamos, Senhor, todos os nossos pensamentos cativos à sua obediência, Pai. E nós te clamamos, Espírito Santo, que tu venhas nesta noite, Pai. E que tu fales, Senhor, a cada coração, aquilo que tu queres falar, que tu faças aquilo que tu queres fazer. Pai, nós estamos aqui, ó Pai, nós nos colocamos na sua presença. E nós te pedimos, Espírito Santo, a casa é sua, os filhos são seus, e nós somos instrumento nas tuas mãos, Pai. Que tu nos use nesta noite, ó Pai, segundo a sua vontade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O Senhor colocou esse texto no meu coração e eu comecei a estudar sobre ele. Embora a gente ore, a gente declare isso, e às vezes, né, durante o nosso dia, quando nós vamos orar, todos os dias eu costumo orar essa palavra, mas hoje nós vamos ver ela com um pouco mais de profundidade do que ela quer nos dizer, né? E essa palavra em Efésios, ela nos ensina que nós estamos numa guerra, que nós vivemos numa guerra, nós estamos numa luta. E essa luta não é contra seres humanos. A palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra carne e nem sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores do mal. Às vezes nós queremos lutar contra pessoas, mas a nossa luta são contra Satanás e seus demônios que se lançam nas nossas vidas. E muitas vezes nós esquecemos que a nossa luta ela é espiritual e ela não é carnal, não é aquilo que nós vemos, não é aquilo que nós tocamos, embora isso se materialize, mas a nossa luta
ela é espiritual. Satanás, nosso inimigo, ele tenta todos os dias nos derrotar. E ele tem estratégias para derrubar eu e você. Todos os dias ele vem com seus planos de engano, ele tem os seus planos bem elaborados, e ele vem com mentiras, e ele vem muitas vezes, ele coloca em nossa mente, todos os dias, ele fica lançando setas na nossa mente. E nós vivemos essa batalha todos os dias, embora nós não percebamos, nós estamos vivendo todos os dias essa batalha. Isso vai muitas vezes cauterizando a nossa mente, e nós acabamos acreditando que isso é uma verdade. E isso vira um sofisma na nossa mente, porque Satanás começa a falar todos os dias, ele vai lançando setas, e se nós não conseguimos perceber o que ele está fazendo, nós começamos a ser atacados e bombardeados por ele. Quero te dizer que nós estamos numa guerra, queremos nós ou não, nós estamos numa guerra, né? Tem gente que fala assim, eu não quero saber de orar, eu não quero saber de batalha espiritual, eu não quero mexer com o diabo, deixa ele lá e eu vou ficar aqui. Eu tenho uma má notícia para te dar. A partir do momento que nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós estamos numa guerra. Nós podemos sair dela vitoriosos ou nós podemos perdê-la. Mas nós precisamos guerrear. E Efésios 6:12, ele vai... Efésios 6, na verdade, não só o 12, essa sequência que nós lemos, ele vai nos falar o que nós precisamos para vencer essa guerra. Ele vai falar sobre as nossas armas de defesa e a nossa arma de ataque contra Satanás e seus demônios que se põem na nossa vida para tentar nos paralisar. E quantas vezes nós vemos e queremos lutar com pessoas, queremos lutar com a circunstância que nós estamos vivendo. A nossa mente, ela é um campo de batalha, que todos os dias Satanás, ele vem trabalhando, lançando dardos inflamados. A Bíblia fala sobre dardos inflamados do maligno. Esses dardos, na época de guerra dos soldados, a Bíblia sempre, quando ela vai falar sobre guerra, sobre alguma coisa, ela está se remetendo naquela época aos soldados que lutavam naquela época, os soldados romanos. E eles tinham dardos, que eram flechas, que ela tinha fogo na ponta, e eles lançavam esses dardos, e os soldados, eles colocavam os seus escudos para se proteger. Só que muitas vezes eles acabavam lançando esses dardos para que esses dardos passassem os soldados, passassem os muros das cidades e destruíssem as cidades lá dentro. E eles tiveram que usar outras estratégias de defesa. Eles faziam fossos de água e assim os dardos caíam ali e não atingiam. Quando a Bíblia nos fala que nós precisamos também usar esse escudo, nós precisamos usar defesa contra aquilo que Satanás fica lançando na nossa mente, nas nossas emoções, no nosso coração, todos os dias, querendo nos fazer desistir, querendo nos paralisar no meio do caminho. Então a nossa mente, ela é um campo de batalha, e Satanás todos os dias, ele lança dardos inflamados na nossa mente. E nós precisamos nos proteger contra isso. Satanás, ele é mentiroso. Jesus chamou ele de pai da mentira, porque tudo que ele faz é falso, é mentiroso, e ele tenta mentir para mim e para você, falando que nós não podemos, que nós não somos capazes, que nós não vamos conseguir, que nós já estamos derrotados. E ele todo o tempo ele fica querendo nos desestabilizar. Ele vem e coloca na nossa mente coisas sobre nós, e às vezes sobre outras pessoas que não são verdades. E às vezes ele coloca situações e circunstâncias e começa a falar coisas na nossa mente de situações que nós estamos vivendo que não é verdade, para nos
tirar do nosso lugar. Ele vem com esse espírito de engano. Só que ele é sutil. Quando ele fala algo, ele não fala tudo de uma vez. Porque ele sabe que se ele falar, nós não vamos acreditar. Ele começa a lançar pensamentos. Hoje ele lança um pensamento. Você não vai conseguir. Olha lá a situação. Você está vendo aquilo? Não vai dar certo. Você não vai conseguir. É melhor você parar. É melhor você desistir. Você não vai conseguir vencer. Olha o tamanho do problema. Olha essa circunstância que você está vivendo. Olha o tamanho desse problema. Olha o que você vai fazer. Então cada dia ele começa a colocar uma coisa na nossa mente e ele começa a lançar setas. A Bíblia fala sobre setas. E ele vai lançando essas setas de engano na nossa mente. E muitas vezes nós começamos a acreditar nisso. Quantas pessoas no meio do caminho pararam e começaram a acreditar nas mentiras de Satanás? Realmente eu não posso, não tem jeito, eu não vou conseguir, eu não vou lutar mais. Por que eu vou lutar? Por que eu vou correr atrás disso se não vai dar certo? Porque Satanás conseguiu minar a mente. Satanás conseguiu entrar naquele lugar e fazer ali um ninho. E é difícil, muitas vezes, quando nós não entendemos que nós estamos sendo atacados, e ele vem e começa a bombardear a nossa mente com esse padrão astuto que ele tem, e ele vem com esses pensamentos pequenos. Primeiro ele coloca uma suspeita. Às vezes, ele faz-nos pensar coisas de pessoas que não são verdades. Ele vem com suspeitas em relação a uma pessoa. Ele vem e coloca uma dúvida sobre o caráter daquela pessoa, sobre a integridade daquela pessoa. Ou às vezes ele vem e começa a colocar medo no nosso coração. Ele começa a colocar uns pensamentos de perguntas e questionamentos, algumas teorias. E muitas vezes nós somos flechados por esses pensamentos e nós acabamos acreditando que isso é verdade. Porque Satanás conseguiu minar a nossa mente. Ele vem devagar, ele vem com cautela. Satanás, ele é estrategista. Ele estuda eu e você todos os dias. Todos os dias. Ele sabe do que nós gostamos, ele sabe do que nós não gostamos. Ele conhece os nossos medos, as nossas inseguranças. Ele conhece as nossas fraquezas. Ele sabe o que nos aborrece. E ele está pronto a investir todo o tempo dele para nos desestabilizar. E ele não tem problema. Ele fica o tempo necessário que for tentando nos derrotar. Porque um dos pontos fortes de Satanás é a paciência. E ele fica nos estudando. Ele sabe. E quando nós vemos, quantas vezes nós caímos na mesma cilada de Satanás? Quantas vezes nós caímos na mesma situação de Satanás? Porque ele sabe aonde ele toca. Ele sabe o que nos incomoda. Ele sabe o que nos tira do prumo. E ele fica todos os dias. A Bíblia diz que ele fica ao nosso derredor, como um leão. Ele não é um leão. Como um leão, tentando nos tragar. Mas ao nosso redor estão os anjos de Deus, que nos guarda, que nos livra. Mas ele fica todo o tempo nos observando aquilo que nós estamos fazendo. Ele sabe que aquilo que nós pensamos determina a nossa ação e a nossa reação. A Bíblia fala que assim como você pensa, você é. Aquilo que você pensa sobre você, você é. Se você pensa que você é um derrotado, você vai começar a agir como um derrotado. Se você pensa que você não consegue, se você pensa que não vai dar certo, nós começamos a agir assim, porque Satanás começa a lançar pensamentos, e nós começamos a agir dessa maneira, desistindo. Mas se nós nos posicionamos e nós começamos a dizer, eu vou conseguir,
Deus está comigo, Deus é mais forte, Deus é poderoso, é Ele que está comigo, Ele é o leão da tribo de Judá, é Ele que pode todas as coisas, eu me fortaleço nele, Ele vai na minha frente. Você começa a caminhar de outra forma. E Satanás sabe que se ele te intimidar, você não vai lutar com ele dessa forma, com coragem, com ousadia, porque você vai ficar intimidado, você vai ficar acuado, você vai ficar fraco, com medo. Você é convencido através dos pensamentos que você não consegue, que não tem jeito, que não vai dar certo. E ele começa a nos paralisar no meio do caminho. Ele começa a colocar pensamentos que nos faz retroceder. E às vezes ele começa a mostrar situações, ó, tá vendo lá? Fulano, olha lá quanto orou, nada aconteceu. Aquele lá buscou e nada está acontecendo. Satanás, ele é astuto. E ele começa a querer colocar os nossos olhos naquilo que não é para nós olharmos. Nós precisamos estar com os nossos olhos no Senhor. Porque todas as vezes que nós tiramos os olhos do Senhor, nós afundamos. Quando Pedro tirou os olhos do Senhor, ele afundou. Todas as vezes que nós tiramos os olhos do Senhor, nós corremos o risco de nos perder no meio do caminho, de perder aquilo que Deus tem para nós. E Satanás começa a lançar setas em nossa mente, que vem através de pensamentos para nos atingir, porque ele tem objetivos e ele quer nos paralisar. Ele vem e ele coloca medo para que você sinta fracassado. Ele começa a sugar as energias através de pensamentos de medo, de angústia, de perturbação, de intimidação, de preocupação. E ele começa a ganhar espaço. Quando ele consegue colocar uma preocupação na nossa mente, no nosso coração. Quantas pessoas ficam sem dormir porque ficam preocupadas com o que vai fazer amanhã, com a conta que tem para pagar amanhã, com o problema que tem para pagar amanhã, com a situação que tem que resolver. E ele começa a sugar as nossas energias. E ele começa a querer nos desestabilizar e nos tirar daquilo que Deus tem para nós, no lugar que nós precisávamos estar posicionados, lutando contra ele. Então ele começa a intimidar, ele começa a colocar medo. A pior coisa que tem é o medo, porque quando o medo nos ataca, nós nos paralisamos, nós ficamos com medo de dar passos, nós ficamos com medo de romper, nós não saímos do lugar porque nós ficamos também preocupados com N situações. E se não dá certo? E se não acontecer? O que vão pensar? O que vão falar? E nós entramos nesse caminho e nós nos perdemos no meio do caminho e deixamos de romper e deixamos de alcançar aquilo que Deus tem para nós. Porque esse é o objetivo de Satanás, fazer um ninho na nossa mente. Nós não temos como evitar isso. Nós não temos como evitar as setas que ele lança. Nós não temos como evitar os dardos inflamados que ele lança. Mas nós temos como gerenciar isso. Mas nós temos como não deixar isso ficar dentro do nosso coração. Nós temos como mudar essa situação. Às vezes a seta vem com pensamentos, outras vezes essa seta vem com palavras que pessoas falam. E às vezes essas pessoas, usadas pelo inimigo, vêm e falam coisas que ferem o nosso coração. Só que nesse momento, depende de mim e de você. O que nós vamos fazer com isso? Levar diante do Senhor e entender que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades. Nós precisamos nos levantar e orar contra isso, contra o que está se levantando contra nós, contra aquilo que está querendo nos atacar. Só que muitas vezes nós esquecemos e às vezes nós queremos ir brigar com a pessoa, ou nós queremos revidar com a pessoa. Mas a nossa luta não é contra carne e nem sangue, é contra principados e potestades
que operam, são dominadores que operam nas regiões celestiais, e é lá que nós precisamos ganhar as nossas guerras. É para este lugar que nós precisamos subir, é neste lugar que nós precisamos ir lutar, e nós precisamos orar, nós precisamos clamar e colocar diante do Senhor, amarrar esse inimigo que tenta se levantar muitas vezes contra as nossas vidas. E Satanás todos os dias ele se levanta contra nós. Satanás, ele começa lançando uma seta, lançando um dardo, e a hora que ele vê que ele conseguiu colocar tudo isso dentro de nós, ele vem e nos tira, ele nos desanima, ele muitas vezes nos faz sentar no meio do caminho. Quantas vezes nós estávamos caminhando com força, com ousadia, estávamos fazendo no nosso trabalho aquilo que nós precisávamos fazer, e Satanás veio, lançou um dardo, lançou uma seta, e nós paramos. Não dá mais, eu não quero, eu não consigo, eu vou desistir. Quantas vezes nós desistimos no meio do caminho? Porque nós fomos flechados por Satanás, porque nós nos perdemos no meio do caminho. E é por isso que nós precisamos estar preparados como soldados do Senhor. E como um soldado se prepara para a batalha? Como um soldado se prepara para a guerra? Como um soldado se prepara? Ele treina. E ele coloca a armadura, isso aí, e a espada afiada. Então hoje nós vamos entender um pouco mais sobre isso. Nós precisamos nos cingir com o cinturão da verdade. E o que era o cinto da verdade? É um cinto de couro que os soldados usavam para proteger melhor. Também era um sinal de autoridade e uma patente. Há uma autoridade de Deus sobre a minha e a sua vida, e nós precisamos usar essa autoridade. Quando Satanás lançar uma seta, lançar um dardo, você precisa se levantar na autoridade do Senhor contra ele. Essa é uma das armas de defesa. A cintura, o abdômen, é a área das nossas emoções, e nós precisamos proteger essa área com a verdade de Deus, sujeitando as nossas emoções à verdade da palavra de Deus, e lançar fora toda mentira que Satanás diz sobre nós. Você não pode, você não vai conseguir, você é um fracassado, para você não tem mais jeito, é melhor você parar, é melhor você desistir. Nós precisamos guardar as nossas emoções e levar elas diante do Senhor. E muitas vezes a pessoa passa a acreditar nessa mentira por medo, por autopiedade. Mas nós, como cristãos, nós devemos ter o compromisso com a verdade. E a palavra de Deus diz que nós somos mais que vencedores em todas as coisas. E se a palavra de Deus está dizendo que nós somos mais que vencedores, nós não somos derrotados, nós não somos fracassados, nós não somos aquilo que Satanás fica tentando lançar na nossa mente, aquilo que ele fica tentando flechar o nosso coração. A palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores. Nós somos filhos de Deus, nós carregamos uma promessa, e quando ele olha para mim e para você, ele sente raiva de nós, porque ele sabe que para onde nós vamos, ele não pode ir. Ele foi lançado de lá, e ele nunca mais pode voltar para lá. Então quando ele olha para você, ele vê a imagem e semelhança de Deus, e ele quer te destruir, e nós precisamos, como soldados, estar posicionados, nos levantar contra ele e vencer a batalha. João 8:32 diz assim: e se conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. E responderam-lhe: jamais fomos escravos
de alguém, como dizes tu, sereis livres? E replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus estava dizendo que se Ele nos libertar da escravidão e das mentiras de Satanás, nós seremos livres. E Ele pode fazer isso. Ele pode nos libertar de toda mentira que Satanás quer dizer sobre nós, sobre todo o rótulo que ele tenta colocar sobre mim e sobre você. Rótulos que as pessoas querem colocar em nós. Quando nós somos livres, quando nós conhecemos a verdade da palavra do Senhor, nós somos livres. Eu lembro que eu tenho uma amiga, falando isso eu lembrei agora. Eu trabalhei com ela muitos anos, e eu pregava a palavra de Deus para ela, e ela ficava às vezes meio brava, né? Mas ela é uma pessoa muito querida. E ela falou assim, aí mais tarde ela se converteu, e ela falou para mim assim: eu tinha uma raiva quando você falava para mim, quando você conhecer a verdade, você vai ser liberta. Ela falou assim, eu peguei uma birra dessa palavra. Ela falou, mas hoje eu posso entender. Hoje eu entendo como eu fui liberta. Hoje eu entendo que essa palavra entrou dentro de mim, ela trouxe vida e ela me restaurou. Porque eu não conhecia essa palavra, eu não conhecia a verdade de Deus. E a gente se alegra de saber que um dia nós plantamos uma semente, e essa semente, ela frutificou, e hoje ela testemunha, e ela fala daquilo que Deus faz na vida dela, e ela usa sempre essa palavra, mas eu não gostava quando você falava isso para mim. Mas é a verdade de Deus. A verdade nos liberta, a verdade nos muda, a verdade nos posiciona, ela nos reposiciona no nosso lugar. Nós não somos aquilo que Satanás diz sobre nós, porque ele quer dizer que nós somos fracassados, e nós não somos isso. Nós somos mais que vencedores, nós somos vitoriosos, nós somos a geração eleita, nós somos aquilo que a Bíblia diz que nós somos. Eu sou aquilo que Deus diz que eu sou filha de Deus, nós somos príncipes e sacerdotes, é isso que nós somos. Nós não somos derrotados e fracassados. E conhecer a verdade é conhecer o amor de Deus revelado em Jesus, para salvar os seres humanos, livrando-os da escravidão do pecado. É isso que Jesus quer fazer, nos livrar da escravidão, para que nós possamos ficar em casa como filhos e não como escravos. Satanás tenta nos escravizar com as mentiras e com os enganos dele, com os pensamentos de medo, com os pensamentos de angústia. Ele quer nos escravizar, mas nós temos um Pai que tem cuidado de nós, um Pai que pode tirar tudo isso de dentro de nós, mas nós precisamos ir para a presença dele, buscar ele, clamar ele e pedir para que ele arranque isso dentro de nós, para que nós possamos saber a nossa identidade, quem nós somos em Cristo Jesus. Satanás todos os dias ele quer dizer para mim e para você que você é um perdedor, que você é um falido, que você é um fracassado, que você vai morrer, que você não vai conseguir. Mas diante dessas perguntas, diante desses questionamentos, dessas setas que Satanás todos os dias lança na nossa mente, qual é a pergunta que nós devemos fazer? Isso é verdade? Ou isso é mentira? Semana passada nós falamos sobre Davi. Quando Davi foi lutar com Golias, Golias tinha quase 3 metros de altura. E Davi, pequeno, a Bíblia fala que ele era pequeno. De repente, a Bíblia não fala sobre isso, mas ele pode ter olhado para Golias e pensado, ele é grande, ele é forte, dizem que ele é imbatível. Olha os soldados, todo mundo com medo dele, um soldado bem treinado.
Os soldados eram treinados. Aqueles soldados, eles não perdiam as batalhas. Mas o que Davi pensou naquele momento? Ele pode ser grande, ele pode ser forte, ele pode ser um soldado preparado, mas ele não é maior do que o meu Deus. Ele não é maior, porque a Bíblia diz que Davi, quando Davi foi contra ele, Davi falou assim: você vem com espada, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ele foi contra ele, ele lutou contra ele com aquilo que ele tinha, e ele era treinado nas batalhas. Davi era preparado. O Satanás querendo lutar contra mim aqui. De vez em quando eles querem lutar contra a gente aqui. Amém. Nós precisamos olhar para o nosso problema, para a nossa dificuldade, e perguntar para ela: será que isso é maior que meu Deus? Será que o meu Deus não pode resolver isso? Pode ser grande o seu problema. Eu não sei qual o problema que você tem. Eu não sei quais as dificuldades que você tem, eu não sei o que você está passando, mas eu quero te dizer que o Senhor é maior do que todos os problemas. Ele é poderoso, Ele é infalível, Ele não falha, Ele tem o controle de todas as coisas. Não importa o tamanho do seu problema, não importa o tamanho da sua dificuldade, Deus é maior, Ele é poderoso para mudar o cenário da sua vida, para te tirar deste lugar e te fazer romper e viver tudo aquilo que Deus tem para você. Satanás ataca a mente, falando uma mentira que muitas vezes nos deixa com medo, perturbado, desesperado. Foi isso que ele fez com o exército de Israel. Ele deixou eles perturbados. Golias não levantou um dedo contra eles, mas ele ficou intimidando eles por 40 dias. E ele passava a espada, e todos os dias ele ia ali no vale, e ele falava, ele desafiava, ele falava assim: aquele que lutar contra mim, se ganhar, nós seremos servos, mas se eu ganhar, vocês vão ser nossos servos. E por 40 dias ele colocou medo no exército de Israel, um exército preparado, um exército que não perdia batalhas, porque ele estava intimidando. E todos os dias Satanás quer nos intimidar, para nos tirar do nosso lugar, para nos fazer retroceder, para colocar medo. Mas nessa noite eu repreendo, na autoridade do nome de Jesus, todo espírito de medo que tem preso a sua mente, as suas emoções. Eu repreendo, eu amarro agora, na autoridade do nome de Jesus, e eu mando embora da sua vida, que todo espírito de medo, que todo espírito de fracasso, de frustração, está amarrado no nome de Jesus. Nós nos levantamos nesta noite, na autoridade do nome de Jesus, como homens e mulheres de Deus, como guerreiros do Senhor, para lutar essa batalha. Porque a nossa luta não é contra a circunstância, a nossa luta não é contra pessoas, mas é contra tudo aquilo que tem se levantado contra nós. E quem se levanta contra mim e contra você é Satanás, porque ele quer nos parar, ele quer nos perturbar, ele quer tirar a nossa alegria. E ele vem com ameaças, colocando circunstância na nossa vida, para que nós olhamos para aquilo e paramos, ficamos paralisados. Nós precisamos estar vestidos com a couraça da justiça. A couraça era uma espécie de colete de metal que protegia o peito. O peito é o lugar aonde se encontra o coração, aonde está a nossa alma. Este lugar precisa ser cuidado. Nós não podemos dar chance para o inimigo entrar. Nós não podemos deixar ele entrar neste lugar e mexer com os nossos sentimentos. Nós precisamos guardar o nosso coração. E quando Satanás lançar um dardo em você, você precisa falar para ele: aqui não, para trás de mim, Satanás. Aqui você não vai entrar. Você vai sair daqui.
Porque quem habita aqui é o Espírito Santo. A minha vida é conduzida pelo Espírito Santo, não por sentimentos, não por emoções, porque muitas vezes nós estamos vivendo por sentimentos, por emoções, e é isso que tem conduzido a nossa vida, e nós temos vivido muitas vezes uma vida de fracasso, uma vida de derrota, porque nós estamos olhando para a circunstância, porque nós estamos com medo, porque nós estamos frustrados e derrotados. Mas nós precisamos confessar os nossos pecados, baseados no perdão de Cristo, para limpar o nosso coração. Você confessa os seus pecados todos os dias? Em 1 João 1,9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quantas vezes Satanás quer nos acusar? Quantas vezes Satanás quer dizer: você fez isso e por isso você está vivendo isso. Mas a palavra de Deus diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de todo o pecado e de toda a injustiça que nós cometemos. Essa injustiça não é injustiça do que fazem com a gente, é a injustiça que nós fizemos, é o pecado que nós cometemos. Então nós precisamos guardar o nosso coração. Então nós precisamos nos revestir da armadura de Deus. Nós precisamos colocar essa armadura e guardar o nosso coração, guardar a nossa alma. Nós também precisamos calçar os pés com a preparação do Evangelho. Os soldados, eles calçavam botas para que a sua marcha fosse firme. E nós precisamos estar firmes para anunciar o Evangelho. Nós precisamos estar com sapatos adequados, que nos permite ir de um lado para o outro, firmes naquilo que o Senhor tem para nós. Nós estamos a serviço do Senhor, nós estamos a serviço do reino, que é levar o Evangelho aos outros, às pessoas, trazer as pessoas para Jesus, reconciliar com o Senhor. E essa é uma função não somente dos pastores, dos líderes, mas é de todos nós. Quando nós temos essa visão clara e que nós entendemos quem nós somos, por que nós estamos aqui nessa terra, nós nos mantemos firmes e orientados para a direção correta. Nós não perdemos o foco, nós não perdemos a visão, porque nós sabemos para onde nós estamos indo. O inimigo está se levantando, mas nós sabemos para onde nós estamos caminhando. Nós sabemos que nós estamos implantando um reino. Nós sabemos que nós somos soldados do Senhor, que ainda que Ele se levante contra nós, nós nos posicionamos, porque nós somos filhos. Assim como Jesus veio aqui e Ele fez o que Ele tinha que fazer, nós também estamos aqui para fazer aquilo que o Senhor colocou dentro de nós. Mateus 28, 19 diz assim: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é uma ordenança de Deus para mim e para você. Jesus não falou: vai se você quiser. Ele disse: ide. Sai para fora. Manifesta o reino lá fora. Manifesta de quem você é filho. Quantas vezes Jesus disse: se vocês conhecem a mim, vocês conhecem o Pai. Você é filho de Deus. E as pessoas só vão conhecer Jesus se eles conhecerem aquilo que você carrega, se eles souberem quem você é filho. Aleluia. Quarto, o escudo da fé. O escudo dos soldados, ele era coberto de couro, e alguns eram uma placa de metal, capaz de deter os dardos inflamados do inimigo. Quando ele arremessava, eles colocavam o escudo, mas eles não paravam. Eles continuavam marchando. Eles iam caminhando em direção
aquele exército, porque eles precisavam caminhar, eles não paravam, eles não retrocediam, e quando os dardos vinham por cima, eles abaixavam, colocavam o escudo em cima, levantavam e continuavam caminhando. E essa é a postura nossa. Nós precisamos nos defender, mas nós precisamos continuar caminhando, ainda que o inimigo se levante. Nós precisamos nos posicionar, nós precisamos buscar o Senhor, clamar o Senhor, estar aos pés do Senhor, mas caminhar em direção àquilo que Deus tem para nós. Quando Satanás se levantar contra a sua família, você precisa dizer: aqui não, Satanás, na minha casa você não entra, aqui você não tem poder, aqui você não tem autoridade. Quando ele entrar dentro da sua empresa e quiser fazer bagunça, você precisa se posicionar: aqui não, aqui tem um dono, aqui quem reina é o Senhor, e você vai sair daqui. Eu não aceito você aqui, você vai ficar da porta para fora, você não tem autoridade aqui. E você precisa se levantar com autoridade. Você é um homem, uma mulher de Deus, e é desse jeito que você precisa se posicionar. O soldado não fica com medo, o soldado não fica retraído, o soldado não sai correndo, o soldado não senta no meio do caminho e fica chorando e se lamentando, mas ele se levanta e se posiciona. Ainda que esteja ferido, se levante. Esse é o nosso posicionamento. Essa palavra que está aqui é para mim e para você. Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos estar neste lugar que o Senhor tem para nós. Nós precisamos nos levantar contra os dardos inflamados do maligno. Quantas vezes Satanás, ele vem para provocar, colocar dúvidas e medo, coloca culpa. Mas nós precisamos desse escudo da fé. A fé, ela é uma armadura invisível que você coloca todos os dias, que rebate as falsas acusações de Satanás, que ele lança na nossa mente, lança nas nossas emoções. Não deixe que as mentiras de Satanás te desestabilize, te tire do lugar, te tire do prumo. Você precisa buscar estabilidade em Deus. E a palavra de Deus diz, ela diz que há algo que o Senhor não pode fazer. Aquele que criou todas as coisas, aquele que fez os céus, a terra e todas as coisas, há alguma coisa que Ele não possa fazer? Há algum problema que Ele não possa resolver? Não há outro como Ele. Não há ninguém mais poderoso que Deus. Às vezes as pessoas acham que há uma luta entre Deus e Satanás puxa a corda para cá e Deus puxa para lá. Não existe isso. Deus é poderoso, Ele pode todas as coisas e Ele faz todas as coisas. Não há nada que Ele não possa fazer, mas nós precisamos nos posicionar, nós precisamos de fé, nós precisamos estar neste lugar, posicionados, aonde o Senhor nos colocou. Nós precisamos todos os dias colocar este escudo para nos proteger dos dardos de Satanás e avançarmos. Hebreus 11:6 diz: pela fé, Noé divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam. Estava se falando de uma chuva que eles não conheciam e que não sabiam que isso poderia acontecer. E sendo ele temente a Deus, ele aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, e pela qual ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Fé é acreditar naquilo que nós não vemos, que nós não tocamos, mas nós sabemos que é real. Nós sabemos, Deus é real. Nós sabemos que Ele pode todas as coisas. Nós acabamos de ver o que Deus fez na vida do Douglas, Ele pode fazer na sua vida. Nós sabemos de tantas outras coisas que Deus fez na vida de tantas pessoas, mas nós precisamos nos posicionar em fé, com o escudo da fé, e vencer os dardos inflamados do maligno. É aquilo que nós não podemos tocar, mas nós sabemos que é real. É como você fosse no supermercado, comprasse um pacote de café. O que você imagina que vai estar lá dentro? Café. Mas você não está vendo, você está vendo só a embalagem.
mas nós acreditamos que ali tem café. Quando nós vamos, colocamos o dedo no interruptor da tomada, o que nós acreditamos? Que a tomada vai acender, que a luz vai acender, e quando nós colocamos de novo, que ela vai apagar. Mas quem garante que isso vai acontecer? Nós sabemos. Por que nós sabemos? Porque o eletricista veio e fez. É fé. Fé é aquilo que você não está vendo, mas que você acredita que você pode tocar, que você pode pegar, que você pode apalpar. É algo que nós não vemos, mas que ele é real. A fé, ela nos protege das tentações do mal, e ela nos ajuda a vencer as batalhas espirituais. Mas eu não vejo Deus, eu não vejo os anjos. Como vocês dizem que os anjos do Senhor acampam ao meu redor? A palavra de Deus diz. E a palavra de Deus, ela é nosso manual de fé. Ela é nosso manual para nós vivermos todos os dias. Tudo que está aqui é para nós vivermos, para nós cumprirmos, para nós caminharmos em cima disso. Aleluia, glória a Deus. Aleluias. E ela nos ajuda a vencer a palavra de Deus e a rejeitar a influência maligna. E assim nós poderemos ver os milagres de Deus. Nós também precisamos tomar o capacete da salvação. E o capacete é o que protege a nossa cabeça, que protege o nosso cérebro, protege os nossos pensamentos. É a certeza da salvação. Quando nós temos a certeza da salvação, isso é uma defesa contra as dúvidas e insegurança, contra as obras do inimigo. 1 João 5,11 diz: e o testemunho é que Deus nos deu vida eterna, e esta vida está no Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus, ele não tem a vida. E essas coisas vos escrevi, a fim de saber que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. Jesus, ele é o nosso único e suficiente Salvador. Nós precisamos também ter isso na nossa mente, tomar o capacete da salvação. E todos os dias nós precisamos nos revestir dessa armadura. E nós precisamos tomar a espada do Espírito. A espada do Espírito. Todas as outras armas, elas eram de defesas, mas a espada do Espírito é a nossa única arma ofensiva contra Satanás. A palavra de Deus é a espada do Espírito. Essa é a única arma que nós temos para usar contra Satanás. E ela é mais poderosa do que uma espada de 2 gumes. Todas as outras armas nós usamos para nos defender. Mas a palavra de Deus, ela é uma arma de ataque. Eu estou encerrando. E eu gostaria de ler com você no livro de Lucas. Lucas 4, 1, 13. Lucas 4, 1, 13. De 1 a 13, desculpa. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias. E ao fim dos quais teve fome. E disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando-o, mostrou em um momento todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e eu dou a quem quiser. Portanto, se prostrares e me adorares,
toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e a só Ele darás culto. E então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se és o Filho de Deus, atira daqui para baixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem. Satanás conhece a Bíblia. E ele te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. E respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Satanás, ele é astuto, e ele se levanta contra nós, mas nós nos levantamos contra ele com a palavra de Deus. E é por isso que é tão importante nós lermos a palavra de Deus. Por isso que é tão importante nós conhecermos a palavra de Deus. Porque essa é a arma que você vai lutar contra ele. Porque quando ele se levantar contra você, você vai declarar a palavra. Mas está escrito. Porque todas as vezes que você disser para ele, está escrito, ele vai sair. Porque a palavra de Deus, ela é eficaz. E contra a palavra de Deus, ele não pode. Contra aquilo que Deus fala, contra aquilo que Deus é, ele não pode. E todas as vezes que ele se levantar contra você, declare a palavra, libere a palavra, e ele vai sair assim como ele deixou Jesus. Se ele tentou Jesus, ele não vai tentar eu e você? Se ele ofereceu coisas para Jesus, ele não vai querer oferecer coisas para mim e para você? Para nos tirar do nosso lugar? Jesus é Filho de Deus, tudo isso pertence a ele, e Satanás quis oferecer algo para ele, mas ele revidou com a palavra. A palavra de Deus é a sua arma de defesa, a palavra de Deus é a sua arma de guerra. Então todos os dias nós precisamos nos revestir. Senhor, eu me revisto da sua armadura, calçando as sandálias do evangelho, o cinturão da verdade, a couraça da justiça, o escudo da fé, o capacete da salvação, e eu tomo a espada do Espírito, e eu me levanto contra você, e comece a declarar a palavra, comece a se levantar contra a situação que você está vivendo, contra o problema que você está vivendo, comece a declarar. Nós precisamos nos posicionar. A palavra de Deus, ela é viva, ela é efetiva. Por isso nós precisamos conhecê-la, porque Satanás a conhece. E nós precisamos usar a palavra contra ele. Jesus venceu pela palavra. Hebreus 4:12, ele diz: porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. 2 Timóteo 3,16 diz: Toda a escritura é inspirada por Deus, e ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E o 7º, orando em todo o tempo no Espírito. Nós precisamos em todo momento estar orando em espírito. Em todo momento nós precisamos estar conectados com o céu. A oração, ela abre um canal entre nós e Deus. A oração, ela move os céus ao nosso favor. Nós já ensinamos aqui, nós já ministramos sobre dons. Você que ora em línguas, essa é uma arma poderosa para você abrir os céus e se conectar mais rápido. Nós costumamos dizer que o Wi-Fi é mais rápido quando nós oramos em línguas. Você acessa o céu.
você consegue saber o que Deus está falando e o que Deus está pensando, porque Ele te permite saber. Nós precisamos em todo o tempo estar orando, e no meio da batalha nós precisamos continuar em constante oração, em comunicação, clamando a Deus. Se você precisa de ajuda, procura seu pastor, procura seu líder, mas você precisa, diante das suas batalhas, se você não consegue as vencer, de direcionamento e encorajamento. Nós precisamos orar uns pelos outros, e isso é importante e é eficiente. Em Tiago 5,16 diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orais uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode a eficácia e a oração dos justos. Nós precisamos estar revestidos com essa armadura, para que nós possamos vencer toda a artimanha de Satanás. Amém? Vamos nos colocar em pé. Agora que nós aprendemos que nós temos um inimigo que não é físico, que ele luta contra nós todos os dias, dizendo: por que você vai lutar pelo seu casamento? Não vai dar mais certo, não tem mais jeito. O médico já falou que não tem cura. Você já tem um diagnóstico de coisas ruins, e às vezes você olha para a circunstância e você pensa: puxa, todo mundo dá certo e eu não dou certo, todo mundo está bem e eu não estou bem. Por que as coisas acontecem na vida das pessoas e na minha não? É Satanás lançando dardos na sua mente. Mas que você todos os dias leia essa palavra, vá para Efésios, e não leia mais como você leu, mas que você possa, assista de novo esse culto, assista de novo a palavra, ouça a palavra, deixe ela entrar dentro de você, e todos os dias pela manhã se posicione, se coloque neste lugar, e você vai ver como sua vida vai mudar. Você vai ver a diferença em várias situações. E quando você perceber que é Satanás, quando alguém vir falar algo para você, quando Satanás quiser se levantar, e você se posiciona e fala para ele: para trás de mim, Satanás, aqui não, eu vou passar, eu vou vencer, ainda que os meus olhos estão vendo isso, mas o Senhor tem algo para mim, e eu vou romper, eu vou alcançar, eu vou estar naquele lugar. O Senhor falou para mim, e é neste lugar que eu vou estar. Porque quantas palavras nós recebemos, e às vezes nós olhamos para a nossa situação, nós falamos assim: como? Deus falou, não estou vendo nada, olha como está a minha vida. Mas nós não vivemos por aquilo que nós vemos, mas por aquilo que nós cremos. É por fé, é pela palavra, é pelo poder. Nós precisamos estar posicionados e dizer: hoje eu estou nessa situação, mas o Senhor vai mudar. Eu me vejo transformada, eu vejo a minha casa transformada, eu vejo a minha família transformada, eu vejo os meus filhos restaurados, eu vejo a minha empresa restaurada, eu vejo os meus negócios transbordando, eu vejo vendas, eu vejo. Nós precisamos declarar. Nós precisamos declarar: Satanás, você não vai me parar, você não vai me deter, porque é o Senhor que está na minha frente, é Ele que caminha comigo, é Ele que me pega pela mão. Nós precisamos estar neste lugar. Aleluia. Santo é o seu nome, Pai. Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença, Pai. Senhor, e nesta noite nós nos posicionamos diante do Senhor. Talvez até hoje, Pai, nós ficamos sentados na beira do caminho, e muitas vezes nós fomos feridos na guerra, Pai, e nós sentamos, e nós nos acovardamos, e nós muitas vezes ficamos feridos, e nós não queremos mais nos levantar. Mas nós estamos aqui nesta noite, Pai, nos rendendo ao Senhor, e te pedindo que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos reposicione, que o Senhor nos coloque neste lugar, Pai, nos dê forças. Pai, em nome de Jesus, Senhor, guarda a nossa
nossa mente de toda cilada de Satanás, de todo dardo, de toda seta. Pai, nos reveste, Senhor, da sua armadura, nos enche da sua autoridade, do seu poder, para que nós possamos vencer todos os dardos inflamados do maligno, toda seta que ele lança sobre nós. Nós estamos aqui, Pai, nós precisamos do Senhor, nós precisamos da Tua misericórdia, nós precisamos da Sua graça, nós precisamos atravessar do outro lado, porque do outro lado é vitória, do outro lado é conquista, do outro lado é algo novo, e nós precisamos atravessar por outro lado, e nós vamos caminhar para o outro lado. Santas o seu nome, Senhor, nós te adoramos, nós exaltamos o seu nome nesta noite. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Aleluia, Senhor, nos ensina a ouvir a tua voz, nos ensina a te conhecer mais, nos ensina, Senhor, a estar cada dia mais perto do Senhor. Aleluia, santo, santas o seu nome, Pai. Quero me apaixonar outra vez, eu quero me desesperar outra vez, eu quero perder o som outra vez, querendo te amor por ti. Quero me apaixonar outra vez, eu quero me desesperar outra vez, eu quero perder o som outra vez, queimando de amor por ti. Outra vez, eu quero me desesperar outra vez, eu quero perder o som outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero ouvir, abre os seus olhos, eu quero ver, abre meu coração, quero sentir teu grande amor, teu grande amor. Outra vez, eu quero me desesperar outra vez, quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez, quero me desesperar outra vez, eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti.
hoje ele muda a patente de alguns soldados. Ele muda a divisa de alguns soldados. Talvez até hoje você caminhou como um soldado raso, mas hoje ele está colocando uma nova patente em você. Ele está colocando uma nova autoridade sobre você, para que você possa vencer e para que você caminhe na frente daquilo que o Senhor tem para você. Amém? Amém? Glória a Deus. Amém, queridos. Douglas, vem cá um pouquinho. O Douglas, nós vamos preparar um dia para ele contar o testemunho dele, porque é bem longo. A gente que testemunhou de perto, a gente viu, e o Douglas, uma pessoa que sempre estava ali confiando. Eu nunca vi nesse período ele murmurando. A Silva talvez viu, eu não vi. Mas sempre é uma palavra de bênção, né? Sempre uma palavra de esperança, de fé, de que Deus ia curar. Só dá uma palavra para o povo. As pessoas perguntam, mas aí, como é que ele está? Né? Falo, cara, ele está melhor do que antes. Arrancou a barba, tá bonito, tá jovem. Tô brincando. Pai, gente, eu só quero dizer uma coisa, que o Deus que faz impossível, Ele existe. Eu lembro, a única coisa que eu quero falar, a pastora, logo no começo, ela foi me visitar quando eu estava no NAR. Pode abaixar um pouquinho, ó. E eu falei para ela que, mais uma vez, eu ia confundir a medicina. Porque quem me conhece já sabe que já aconteceu isso na minha vida. Era para mim ter morrido com câncer e eu estou aqui. Aí, tudo que era certeza para a medicina de acontecer comigo, aconteceu ao contrário. Na realidade, o tumor que estava dentro da minha cabeça, pela medicina, ele nem existe. Porque não há casos de um tumor igual o que tinha em mim. Nem a situação que ele se encontrava, né? Então Deus faz milagre. E não faz milagre para exaltar a gente, mas, como diz a palavra, tem certas coisas que
não é pai que pecou, não é a pessoa que pecou, é para a honra e glória do Senhor Jesus ser manifestada. E eu creio nisso, que Deus fez isso na minha vida, que virou uma chave, que vai acontecer coisas novas e a gente vai poder testemunhar tudo isso junto. Glória a Deus, Deus abençoe, amém. Para quem não sabe, o Douglas, em tudo menos de 4 semanas, teve uma convulsão, foi para o hospital, passou alguns dias, não descobriu o que era, descobriu depois que era um tumor, cérebro, grave. Colocamos em oração. O diagnóstico era um todo contrário, mas nós sabíamos que Deus tinha algo especial e algo na vida dele, e algo que ele vai levar esse testemunho, e esse testemunho vão tocar vidas, e ele vai contar certinho o dia aqui, detalhes, porque muitas vezes a gente não acredita que Deus ainda opera milagres, e nós precisamos vivenciar isso, e nós vivenciamos isso. Um tumor que estava alojado bem no alto, não sei se todos viram as cicatrizes ali, Jesus. Mas é a prova que quando os médicos abriram e ali Deus operou milagre e foi tirado o tumor, ele está aqui, ó, são, salvo, sem nenhuma sequelas. Amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor. Fique de pé, vamos estar encerrando. Terça-feira, nosso altar de adoração. Você é nosso convidado, vai estar com a gente às 20 horas. Amém? Nós estamos falando sempre do nosso encontro, agora chegando perto, o mês, dia 25 e 26 de abril, aqui na MISPA. Você é o nosso convidado, procure eu, pastora Tina, para fazer a sua inscrição. Nós já temos mais de 70 nomes, não é isso, pastora? Hã? Tem mais de 70, glória a Deus. Então, se você quer participar, não perca essa oportunidade, amém? Estenda suas mãos. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo seja na vida dos seus filhos hoje e para todos sempre. E diga amém, bem forte, aplauda Ele novamente. Cumprimente quem está do seu lado, dê um abraço em quem está nos visitando, amém? Ainda vamos dar um puxão de orelha daqueles que faltaram. Amém, Deus abençoe.